vim, eu sei de onde Deus me tirou. Sabe o que Deus está dizendo? Eu também sei de onde eu tirei José, e eu sei de onde eu te tirei. Eu sei de onde você veio, eu sei a caminhada que você veio até aqui. Eu sei por que você está cansado. Eu sei por que você está batido. Eu sei por que você está desacreditado de pessoas. Sabe por quê? Quando você vê que seu irmão te traiu, você diz: eu não confio em mais ninguém. Se meus irmãos fazem o que fazem comigo, imagine os lá de fora. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: seja seu irmão, seja seu amigo, seja qualquer pessoa, seja sua família, seja seu pai, seja sua mãe, uma coisa eu sei: o teu Deus, Ele vive, Ele reina, Ele está do teu lado. Deus tem um projeto para a tua vida. Deus está dizendo: não importa aonde você chegou, aonde te colocaram, eu sou Deus para virar essa chave, para mudar esse quadro. Deus está dizendo para mim aqui nesta noite: eu vou mudar essa história. Eu fui com José, eu vou ser com você. Eu sei como você está cansado, eu sei como você está por dentro, eu sei o que você carrega dentro de você. Aleluias, aleluias, aleluias. Esse menino ficou 12 anos na cadeia, pagando por um crime que ele não cometeu. Quando ele sai de lá da cadeia, ele saiu pela misericórdia de Deus, porque foi dentro da cadeia, irmãos, que Deus começou a operar na vida de Moisés. E eu creio que é dentro dessa cadeia de aflições, eu creio que é dentro dessa cadeia de problemas, de fardos, que eu e você estamos vivendo nesses dias, que Deus vai começar a operar. Foi na cadeia que Deus começou a dar para ele os primeiros dons. Ele já tinha o temor, ele já tinha santidade, ele já tinha comunhão com Deus. Agora ele começa a entrar com os dons que Deus dá para ele. E o primeiro deles é qual? A revelação de sonhos. Ele interpreta qualquer coisa dentro da cadeia. Ele começou a revelar para alguns presos, dizer coisas que iriam acontecer. E era batata, porque tudo que José falava lá dentro da cadeia acontecia lá fora. Tudo que ele falava dentro da cadeia acontecia lá fora. E aí a notícia chegou até Faraó, e Faraó também teve um sonho e queria uma revelação, mas ninguém tinha revelação. Ei, tem revelação na sua vida, tem revelação na minha vida, que as pessoas vão tentar querer entender, vão tentar se explicar para você, mas só Deus vai revelar para você. É por isso que uma vez Jesus disse para Pedro: Pedro, o que eu faço você não entende agora, entenderás depois. Deus está dizendo para essa igreja nessa noite: o que eu faço com você não entende agora, mas você vai entender depois, porque eu estou no controle. A Bíblia diz que Faraó chamou os seus videntes e disse: por favor, eu sonhei com 7 vacas magras, 7 vacas gordas, 7 espigas de milho feias, horrorosas, e 7 bonitas. Por favor, alguém me diga o que é isso. Mas ninguém interpretava. E aí a notícia chegou. Deixa eu dizer uma coisa para você, diga para o irmão que está do seu lado: a sua notícia, ei, os seus dons, diga, os seus dons vai chegar em alguém, e alguém vai mandar te chamar para Deus usar você em favor daquela pessoa. Diga: eu profetizo que a sua vida é um instrumento de Deus para os céus. Quem crê nisso, dê glórias a Deus e glorifique o nome do Senhor. Aleluias, 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 aleluias. Oh meu Deus. Ninguém dos videntes de Faraó conseguiu interpretar. Por quê? Irmãos, tem coisas que Deus deixou só para você fazer. Tem coisas que é só você que vai saber fazer. Não adianta você pedir para alguém fazer algo que é só seu, que Deus deu só para você. A sua casa depende da sua oração, e a sua oração é quem vai fazer a diferença na sua casa. Mas a Bíblia fala que Faraó ficou sabendo através do próprio Potifar e disse assim: olha, tem um cara que trabalhou comigo, eu não tenho uma boa relação com ele, porque parece que ele mexeu com uma mulher. A minha mulher relatou que ele mexeu com ela, mas ele tem um negócio que me chama muita atenção. Ele interpreta muitos sonhos, visões, e Deus usa ele no profundo. Faraó disse: manda chamar ele. Mandaram chamar ele. Quando chega lá, ele revela o sonho para Faraó. E Faraó diz assim, literalmente testificou no meu coração, porque tudo que falaram até agora
não parecia ser o meu sonho, mas agora o que você fala, José, parece ser o meu sonho. A Bíblia diz que Faraó arranca o anel do dedo e diz assim: olha, que todo mundo saiba, não existe cargo de governador no Egito, só existe o Faraó e mais ninguém. Mas a partir de hoje, depois de mim, eu estou criando um cargo que não existe para honrar esse rapaz, porque depois de mim, quem manda no Egito, quem vai governar o Egito, vai ser esse rapaz José. A partir de hoje, José, o que ele fizer, o que ele mandar vocês fazerem, vai fazer, porque ele vai ser governador. A Bíblia diz que no tempo que ele começa a governar, uma fome miserável começa a tomar conta do Egito e de todas as circunvizinhanças. Mas José, irmãos, ele não tinha noção do que ainda estava por vir na vida dele. A Bíblia diz que o Senhor dá uma esposa para José lá no Egito, e ele se casa com a mulher. E é engraçado que quando ele está casado com essa mulher começa a gerar filhos para ele. E agora começa a mensagem onde Deus quer falar no profundo comigo e com você. Por que essa palavra vai revelar algo profundo que a gente muitas vezes não entendia? Às vezes a pessoa que está aí do seu lado, você olha para ela e você diz assim: ela parece que está bem, parece que está tranquilo, mas você não tem ideia das marcas, das feridas, das cicatrizes que essa pessoa carrega dentro dela. E como ela fez para chegar até aqui. E como ela tem feito para sobreviver até aqui. Porque não é fácil. Mas José dá uma pista para mim e para você nesta noite. Olha o que ele diz em Gênesis 41, versículo 50. Ele casa, ele já é governador, ele já não é mais escravo. Ele poderia estar num estado, irmãos, que ele está num estado maioral. Ele poderia estar num estado agora de revolta. Tipo assim, irmãos, você quer conhecer alguém? Você dê poder. Você quer conhecer essa pessoa de novo, essa mesma pessoa? Tira o poder dela. Dê poder. Tira o poder de alguém e você conhecerá a pessoa. Tem gente que só se convive com poder. Ela quer ditar, ela quer mandar, ela quer manipular, ela quer fazer seus caprichos, ela quer se vingar de alguém, ela tem pendências do passado, ela quer esfregar na cara de alguém alguma coisa que alguém fez contra ela. E aí José mostra exatamente o contrário. Ele mostra que José, ele tinha sentimentos como eu, como você. Mas olha como ele lidava com os sentimentos. José casou, e aí nasce o primeiro filho de José. Vamos ver? Gênesis 41, 50. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse um ano de fome. E lhe deu Asenate, filha de Potifera, sacerdote de On. E chamou José, aí entra, ao primogênito, ou seja, o primeiro filho, Manassés, porque disse, o que significa Manassés? Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho. Em algumas traduções diz, meu passado, e de toda a casa, de novo, Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho, de toda a casa do meu pai. Sabe o que José estava dizendo quando o filho dele nasceu, trouxeram até ele? Ele disse assim, olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu carrego dentro de mim as marcas de uma família dividida, odiada. Os meus irmãos me odeiam. Onde eu passei para chegar aqui como governador, eu sofri, eu fui caluniado, eu fui preso, eu passei por humilhações, eu perdi anos da minha vida, tudo por causa dos meus irmãos. Agora meu filho nasce e ali a gente vê ele colocar o coração dele, colocando o nome do filho de Manassés, quer dizer que Deus me fez esquecer. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Sabe por que tem coisas que ainda perdura no meu e no seu coração? Sabe por que tem coisas que está dentro de mim e de você ainda?
Porque a gente não pediu a Deus para tirar isso de nós. Hoje é noite da gente pedir a Deus: Senhor, eu não consigo esquecer o que fizeram comigo, mas o Senhor consegue tirar isso de mim. E sabe o que Deus está dizendo? Eu vou apagar o teu passado, os teus traumas a partir de hoje. Nesta noite, eu vou colocar sobre vocês um bálsamo nesta noite. Eu sei que tem pessoas aqui nesta noite, eu sou uma delas, que carrega máculas do passado, histórias tristes de infância que nunca teve. Ei, a sua família, o lugar que nós nascemos, era só briga, era só perturbação, era inveja, era irmão contra irmão. Ei, tudo era ruim, tudo era difícil, tudo era rígido, mas o Senhor prevaleceu. Por quê? Você nunca pensou que ia ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, mas hoje você está aqui para ser. Sabe por quê? Porque Deus te escolheu. Não importa onde você passou, uma coisa eu sei: Deus tem um propósito na sua vida. Não importa aonde você percorreu, as marcas que você carrega dentro de você, mas Deus está dizendo: eu até aqui tenho cuidado de você. Ele ainda não havia se encontrado com seus irmãos. Ele ainda não havia se encontrado com os irmãos dele. Ele teve o primeiro filho e coloca o nome de Manassés, que traduzido quer dizer: Deus me fez esquecer de tudo que eu passei no passado e na casa do meu pai. Em outras palavras, quando eu lembrava dos meus pais, quando eu lembrava dos meus irmãos, quando eu lembrava de onde eu passei, de onde eles me botaram, a minha natureza, o meu instinto, o ódio, a revolta, a depressão, a ira, tudo queria vir sobre mim. Mas eu falava assim: não quero isso para mim. Deus, tira isso de mim. Deus, eu não quero carregar esse fardo. Deus, eu não quero carregar esse ódio. Deus, eu não quero carregar esse remorso. Deus, eu não quero. Deus, meus irmãos me fizeram mal, mas o Senhor transformou o mal em bem. Então, Senhor, eu peço em nome de Jesus, tira isso de mim. Irmãos, nós estamos vivendo uma sociedade com uma mentalidade tão doente. A sociedade está doente mentalmente. Eu vou dar um dado para vocês, só para vocês terem uma ideia. Eu não sabia disso, fiquei sabendo esses dias. Em Guarapari, quem é usuário da Unimed não tem neurologista pelo plano de saúde. Só em Vitória ou Vila Velha. Em Guarapari não tem neurologista pela Unimed. E sabe quanto é um neurologista particular? R$500 por 40 minutos. Sabe quanto é um psiquiatra? R$400 a R$500. E você tem que agendar às vezes para junho, julho ou agosto. Porque a sociedade está precisando tratar a mente de cada um. E o que está acontecendo na mente da sociedade? Ela está doente. E ela está buscando ajuda. E estão buscando ajuda de profissionais. Nada contra. Mas tem coisas, tem traumas, tem coisas que você carrega que não tem como. Só Deus pode entrar dentro de você. O profissional vai dar um gatilho, vai bater numa tecla, ele vai pegar na sua ferida, vai tentar amenizar aquilo ali, vai tentar ajudar você a esquecer, mas só quem te ajuda de verdade é o Espírito Santo de Deus. É só Deus que vai poder fazer você e eu e apagar aquilo para sempre, deixar o passado para trás. Do passado a gente só deve buscar as coisas boas, porque as coisas ruins do passado a gente tem que esquecer. Porque elas não servem nem acrescentam nada para a nossa vida. A gente só deve guardar aquilo que é bom do passado, porque as coisas ruins, se a gente conviver com elas, se a gente for incluir elas na nossa vida, a gente fica doente. E como é que a gente sabe que a gente esqueceu? Quando a gente encontra aquilo, quando a gente vê aquilo, quando a gente presencia aquilo e não sofre mais por aquilo. Eu não sofro mais. Antes eu vi uma pessoa e aquilo me desestruturava o dia todo, porque aquela pessoa me fez tanto mal. Agora eu olho para aquela pessoa, eu fico em paz
E essa paz que eu tenho, não foi eu que desenvolvi, foi Deus que me deu. Deus me fez eu esquecer do que aquela pessoa fez comigo. É isso que José está dizendo. Deus fez ele esquecer dos traumas da vida dele. Deus vai fazer você esquecer de todos os traumas da sua vida. Deus vai levantar um novo tempo para a tua vida. Deus vai fazer uma reciclagem, vai trazer uma bagagem espiritual maravilhosa dentro de você. Sabe por quê, irmãos? Nós somos como um guardanapo, ou um papel toalha, ou um pano, como queira. A gente tem um hábito de absorver as coisas, e algumas delas a gente tem dificuldade de expelir, ou seja, de mandar embora, porque são coisas que marcaram, cicatrizaram, feriram, traumatizaram a gente. José tinha tudo para ser um homem traumatizado e revoltado. Irmãos, se você olhar o histórico dele, ele não fez por merecer tudo que ele passou. Aliás, ele não fez nada disso. Nem mexeu com a mulher do patrão dele, nem fez mal a seus próprios irmãos, mas foi odiado. E o que é que tinha dentro de José? O que é que tem dentro de você? O que é que tem dentro de nós? Que faz tanto o mundo e as pessoas combinarem contra nós? Eu sei o que é a beleza da santidade de Deus. É Deus que nos escolheu para sermos um instrumento dele. Isso incomoda as potestades. Só que as potestades têm que entender uma coisa, Mateus, que não vai prevalecer se Deus já tem um projeto para a tua vida, para a minha vida. Não adianta combinar, não adianta botar mais um processo, não adianta botar mais um obstáculo, não adianta botar para cadeia outra vez, não adianta botar onde for, porque o que Deus já tem preparado vai acontecer, meu irmão. Deus tem uma história sua escrita, já está pronta. Já está pronta, sua história já está pronta. A Bíblia diz que ele para, ele pensa. Sabe, irmão, sabe aquele momento que você para na vida? A minha mãe tinha muito essa mania. Às vezes minha mãe, acho que todo mundo, é hábito do ser humano. Às vezes a pessoa fica assim, ó. Você está aqui, mas não está aqui. Você está pensando num monte de coisa. Às vezes eu falo, mãe, a senhora ouviu o que eu falei? Ela, ouvi. Mãe, a senhora não estava aqui. Aí ela falava assim, meu filho, eu fiz uma viagem agora no passado. Meu Deus, estava pensando assim, quando você era pequeno, passou por isso. E eu penso que José, quando pegou seu primeiro filho, olhou para ele e falou assim, deixa eu fazer uma viagem. Gente, eu estava na casa do meu pai, fui levar a marmita dos meus irmãos. Eles me pegam, me batem, me jogam numa cova, me vendem como escravo. Eu fico 12 anos numa cadeia, tomei uma cadeia que não era minha, de um crime que eu não cometi. Agora eu sou governador, e agora eu estou construindo minha família, meu primeiro filho está aqui. Qual o nome que eu dou para minha história? Qual o nome? Manassés, que quer dizer, Deus me fez eu esquecer do meu passado, da casa dos meus pais, dos meus traumas, das minhas dores, da minha depressão. Hoje é o dia de Deus apagar tudo que está na sua vida de ruim. Você vai ter pensamentos maravilhosos a partir de hoje. Sabe por quê? O Espírito Santo de Deus que habita em você, ele vai suplantar, ele vai colocar na sua mente o que ele colocou na mente de José: sonhos, interpretações, avivamento, comunhão com Deus. Nada, sabe, a Bíblia diz que nada pode separar eu e você do amor de Cristo. Nem angústia, nem perseguição, nem fome, nem nudez, nada poderá nos separar do amor de Deus. Deus está conosco. Aí ele batiza o menino e coloca o nome de Manassés. E ali ele dá um ponto final na vida dele. Ou seja, meu passado eu não quero saber mais. Quando ele fez aquilo, irmãos, botou o nome de Manassés no primeiro filho, logo depois veio o segundo filho, Efraim. E aí, olha o nome que ele coloca no segundo filho. Vamos tentar voltar lá no outro.
Gênesis 41, acho que 52, se eu não me engano. E seguindo, e o segundo chamou de quê? Efraim, porque ele disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Você sabe o que Deus está dizendo aqui para mim e para você? A gente vai crescer no meio das lutas, no meio das aflições, é no meio do choro, é no meio da dor. É quando você pensa que Deus está longe de você e de mim. É quando você pensa isso, Mateus. É quando você pensa que Deus está longe de você e de mim. É quando Ele está mais perto. Ah, mas por que Deus gosta de ver a gente com dores? Não, dores é processo. Processo passa. Objetivos de Deus alcança. Ele chega. Sabe o que Deus está dizendo? Olha para trás. Veja de onde eu já tirei você. Veja onde eu te coloquei. Quantas vezes você pensou que não tinha saída e eu sempre tinha um escape para você. Olha o que Deus está dizendo para mim, para você. Ei, Efraim, agora para quem receber Efraim tem que passar por Manassés. Ou seja, para você receber progresso, para você receber prosperidade, você tem que primeiro superar o passado. Você tem que voltar ao passado, esquecer o passado, enterrar o passado e dizer assim: agora sim, agora eu vou crescer, eu vou prosperar. Por quê? Porque eu não tenho mais o passado na minha vida. Eu vou terminar deixando uma reflexão para vocês e para mim. Teve um grupo de expedição há uns anos atrás, não lembro quanto tempo, mas há uns anos atrás, vocês lembram? E esse grupo tinha uma curiosidade muito grande. Esse grupo de expedição tinha uma curiosidade muito grande de ver o Titanic. Nós queremos saber como é que era o Titanic, esse tanto Titanic que afundou, do Leonardo DiCaprio, que todo mundo fala. Nós precisamos ter imagens do Titanic. E aí mandaram uma sonda, uma câmera, e foi lá embaixo, e algumas imagens foram capturadas. E viram algumas coisas do Titanic, e trouxeram e divulgaram nas redes sociais. E aquilo foi uma expedição considerada bem sucedida. Voltar ao passado. Aí veio agora, há 2 anos e pouco atrás, há 2 anos atrás, veio um bilionário, ele cria uma cápsula bem grande, e ele faz um teste, ele mesmo, com a tripulação de alguns voluntários, que ele mesmo recrutou, e ele faz um voluntário, para você ter uma ideia, a profundidade que o Titanic está hoje, só para você ter uma ideia, dá 6 quilômetros daqui para a rodoviária, daqui para a rodoviária de profundidade, onde o Titanic está afundado. É mais ou menos isso, só para você ter uma ideia das profundezas do mar. Você imagina as profundezas do inferno. A Bíblia fala que esse cara bolou essa ideia de uma cápsula que suporta alta pressão, e ele foi lá e visitou o Titanic pessoalmente. Ele viu com os olhos, não viu mais com imagem, ele viu pessoalmente. Voltou, a viagem foi bem sucedida. Agora ele começou a fazer agora viagem com outras pessoas. Cobravam $250 mil, não sei quantos milhões de reais para cada passageiro. Só cabia 5 passageiros. E nesse dia ele levou a filha dele e mais 3 passageiros, e levou até lá de novo o Titanic. Ele já tinha dado várias viagens lá no Titanic, tinha dado certo. Ele ia e voltava, tudo dava certo. Nesse dia que ele foi, a cápsula que ele estava explodiu, e todos morreram. Sabe o que ele ensina para a gente? E o que José está querendo dizer para nós? Que o passado não convém voltar a ele. Tem passados que você tem que esquecer. Tem passados que, se você for mexer nele, ele vai feder, ele vai trazer mau cheiro, ele vai te corroer, ele vai trazer tristeza para você, ele vai trazer angústia, ele vai trazer maus pensamentos. Tem coisas do passado que não é para visitar mais. É o que José estava dizendo. Eu botei meu nome do meu filho Manassés, porque eu quero que Deus me ajude a esquecer tudo que ficou para trás, tudo que eu passei. Você pode, irmãos, eu termino aqui, você pode ter um Manassés hoje na sua vida. Quem quer ter o espírito de Manassés, esquecer do passado, diga: eu quero, Senhor. Eu vou orar e Deus vai te dar essa bênção hoje. Você vai tirar do seu coração todas as suas angústias hoje. Só que para você ser pai, para você ter Efraim, que quer dizer
Deus tem me feito prosperar, você primeiro tem que ter Manassés. Primeiro você tem que esquecer o passado, para depois você ter a prosperidade. Às vezes a prosperidade está travada porque a gente está agarrado ao passado. Às vezes coisas que a gente fez no passado, que deu certo, que deu dinheiro, que deu negócio, que estava indo muito bem, talvez no dia de hoje não seja mais o que Deus quer. Às vezes é outra coisa. Então nós precisamos de quê? Da direção de Deus. Coloque-se de pé em nome de Jesus, que eu quero profetizar sobre a tua vida. Senhor, no nome de Jesus, eu quero declarar agora que Manassés, o espírito de Manassés, Deus me fez esquecer de todo o trauma da minha família, do meu passado, da forma que eu fui gerado. Eu sei que tem gente aqui como eu que foi gerado de forma absurda, de forma louca. Meu Deus, quantas vezes eu disse, meu Deus, eu não entendo o lar que eu nasci, o lar que eu fui gerado, a forma que eu fui gerada. Senhor, o caminho que eu percorri, o que eu enfrentei com meus irmãos, com a minha casa, com a minha parentela. Senhor, eu não entendia, mas hoje eu entendo. O Senhor estava me projetando no sofrimento. O Senhor me botou em cadeias, o Senhor me botou em vales, o Senhor botou a gente, meu Deus, em lugares absurdos, lugares de tristeza, lugares de choro. Para quê? Para hoje a gente entender que foi Deus que fez a gente esquecer desse passado miserável. Ele não nos pertence mais. Satanás de vez em quando vem e joga na minha cara, na sua cara, dizendo, olha, esse passado, se você tivesse pegado aquele caminho era melhor. É mentira. Você está exatamente no lugar que Deus escolheu para você estar, porque Deus apagou o teu passado, jogou no mar do esquecimento. Você já não sente mais remorso, mais nada contra ninguém. Você vai encontrar as pessoas e você vai ver que você não vai sentir mais nada, nenhum remorso. Por quê? Porque o Senhor te deu Manassés, o esquecimento. Deus te deu uma borracha que apaga todo o seu passado a partir de hoje. Em nome de Jesus, o espírito de Efraim, que é a prosperidade, comece a atuar na sua vida a partir de hoje. Eu profetizo que o nome de Jesus vai levantar você, em nome de Jesus vai exaltar você, porque o seu coração vai estar limpo, o nosso coração vai ficar purificado. Nós vamos tomar mais cuidado com as palavras, com os sentimentos, e não deixar que o nosso coração nos traia. Por quê? Porque nós temos o espírito de Manassés. O Senhor fez esquecer do passado. Enquanto você está orando, eu quero te dar uma senha. Eu quero dar uma chave para você. Peça a Deus, Senhor, se quiser me testar como José, pode. Mas a partir de hoje, o espírito de Manassés mora dentro da minha vida. Do passado eu não lembro mais. O que fizeram comigo eu não lembro mais. Porque a partir de hoje, o espírito de Manassés e de Efraim está na minha vida. Eis que tudo se fez novo, as coisas velhas se passaram. Deus abençoa cada homem, cada mulher aqui nesta noite, que eles possam enterrar e sepultar a sua trajetória dolorosa, triste, as suas dores, as suas cicatrizes, os seus traumas. Não é fácil, Deus, ser rejeitado pelos da família, mas Jesus também foi rejeitado pelos seus irmãos e ele sobreviveu. José foi rejeitado pelos seus irmãos e sobreviveu. Você foi rejeitado por alguém da sua casa, mas você sobreviveu. Sabe por quê? Porque Deus te sustentou. E Ele está com você aqui dizendo: não se lembre mais do passado, porque eis que tudo se fez novo na sua vida. Eu abençoo esta igreja, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Quem crê diga amém. Podeis assentar, glorificando o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias, aleluias, aleluias. Irmãos, hoje é dia 18 de maio de 2025. Diga comigo, 18 de maio de 2025. Há exato 29 anos atrás,
exatamente 20 anos atrás, essa hora, eu estava casando. Eu estou fazendo hoje 29 anos de casado com a minha esposa. Eu quero convidar a minha esposa a vir aqui. Quando Regina falou assim, vou fazer um culto de ação de graças, eu falei, meu Deus, será que vai ser hoje? Aí ainda bem que ela falou que é domingo, então vai ser 2 domingos de ação de graças. Irmãos, qualquer palavra que eu for dizer aqui agora, ela será avaliada por Deus. Porque falar bonito em público, falar da boca para fora, falar com os lábios é fácil. Mas falar realmente como José, tipo, eu não conseguia esquecer o passado, eu não conseguia. Por isso que eu vou colocar Manassés. Quero dizer para você que Deus fez um Manassés nascer dentro de mim. E depois um Efraim. E esse Efraim, eu tenho certeza que ele está renascendo de novo em nossas vidas hoje. Porque o novo de Deus não tem limite. Nós, na verdade, nos conhecemos, nós estamos casados há 29. Mas a gente namorou 3 anos. E 3 com 29 dá 32 anos. São 3 décadas. Essa semana saiu uma pesquisa no Datafolha que a duração do casamento diminuiu de 20 para 12 anos. Em 12 anos é o máximo que as pessoas estão ficando casadas. Com 12 anos se separam. E aumentou o número de divórcios. E vocês acham que a gente não passou por Manassés, pela casa de Potifar, pela prisão, pelas cadeias, pelos choros, pelas covas, pelas adversidades da família? A gente passou. A gente é um casal normal como vocês. Mas a gente sobreviveu como José, até o Senhor entregar o governo da nossa casa para nós e dizer assim, olha, a partir de hoje vocês vão governar uma nova família. A vida inteira, irmãos, grava isso. A vida inteira, quando eu conheci ela e ela me conheceu. E aí não convém a gente mexer no nosso passado, que foi o que eu acabei de dizer. Ela nunca teve ninguém, e eu nunca tive ninguém, e a gente tinha uma coisa em comum. A gente tinha uma carência de família. A gente tinha um propósito, a gente tinha um projeto em comum que era ser família, ter família. E a gente começou a construir isso. Passamos por muitas lágrimas, muitas coisas dolorosas. Teve dias, eu não tenho vergonha de falar, eu vou dar uma pincelada. Teve dias que eu pensei em tirar minha própria vida, mas ela estava do meu lado. Teve dias, momentos ruins que nós passamos juntos. Teve dias que, como diz aquele louvor, que eu fui dia de sol, mas teve dias que eu fui tempestades. Teve dias que eu fui dia, teve dias que eu fui escuridão. Mas em todas as coisas, eu sempre pude contar com você. Que tamanha e grandiosa é a sua sabedoria. Quando eu estou olhando para você, seu semblante e seu rosto, segura aqui, por favor. Você pode dizer assim, exatamente, você está na cena exata de José. Manassés está nas minhas mãos. Ou seja, eu consegui superar e vencer o meu passado. E é por isso que o Senhor vai te dar Efraim, que é a prosperidade, que é o avanço, que é a restituição, que é a colheita, porque você merece. Eu quero dizer para você, eu acho que você merecia um cara mais bonito e melhor que eu. Eu não sei o que você viu em mim. Meu pai falava que a mulher, quando quer casar, ela arranja qualquer coisa e casa. Eu acho que foi isso, naquela época ainda era isso, mas assim, gente, ela é muito fina. Eu sou muito espalhafatoso.
Ela come, ela sempre deixa um pouquinho de comida. É etiqueta. Eu não, eu raspo, eu ainda passo a língua no prato. Falei, meu Deus, duas pessoas tão diferentes. Mas aí eu descobri uma coisa. Ela é o freio. Eu sou o acelerador. E é por isso que o carro da nossa vida anda, para, estaciona onde quer. Porque ele tem as duas ferramentas. Ele acelera, mas ele também para quando precisa. Que seja assim na sua vida. Que Deus abençoe. Amém. Então, irmãos, ele me fez até chorar, né? Então, dizer para vocês que realmente não é fácil na vida de ninguém, né? Não é porque nós somos na frente da obra que a gente não passa, assim, mais luta até do que vocês, talvez. Mas que eu deixo de exemplo para os casais aqui nessa noite, para as mulheres, né? As mulheres têm que ter sabedoria. O que eu aprendi nesses anos todos é a hora certa de falar, a hora certa de reclamar para o seu marido, para o seu esposo. Tem hora que a gente tem que ter sabedoria de Deus para conduzir a nossa casa. Existe um momento certo de você chegar para ele para corrigir ou para falar qualquer questão. E às vezes as mulheres elas não têm muita sabedoria e acabam se atropelando nos momentos de aflição, de confusão. Eu acho que a gente tem que parar, pensar, esperar o tempo certo e chegar e falar aquilo que você não gostou, aquilo que você não concorda, aquilo que você viu. Tudo tem um momento certo, porque se você enfrenta no momento que ele não está bem, no momento que ele está passando por luta, então as coisas só pioram. Por isso que existe muito divórcio, não é muita separação. Porque mais pelas mulheres, eu acho que não tanto para os homens, porque realmente nós que temos que ter a sabedoria que Deus nos deu de conduzir o nosso casamento, a nossa casa, com muita sabedoria, sabendo a hora certa, né, de falar as coisas, de reclamar. A hora para tudo, tem uma hora certa na nossa vida para tudo. E foi assim que eu cheguei até esses anos todos, porque ele é uma pessoa muito determinada, assim como ele é um acelerador, mas em outras partes ele é um homem muito guerreiro, sempre foi muito lutador, sempre lutou muito pela família, pelos meus filhos. E foi um pai assim muito presente, um pai que sempre ajudou. Eu acho que isso é muito importante na vida de um casal, quando a criança é pequena, que as mulheres elas ficam mais frágeis, passam por muita luta, muita dificuldade, muita sensibilidade. E quando o homem está ali ajudando, quantas vezes ele acordava de madrugada para fazer mamadeira, que eu nem gostava de deixar uma mamadeira pronta, eu gostava de fazer na hora, fresquinho para os meus filhos, sempre fui assim. E ele levantava para fazer, para tocar fralda, ele sempre me ajudou muito, foi um super pai. Não vou dizer que ele foi um marido perfeito, errou muito, muitas coisas que me fizeram chorar também. Mas Deus, como diz na mensagem, né? Deus me fez esquecer de muitas coisas, porque isso faz parte do casamento, porque eu também não sou perfeita, também errei bastante. Assim como ele também não foi perfeito. Mas eu sempre olhei para o Senhor. Eu sempre falei, Senhor, eu honro primeiro ao Senhor, depois ao meu marido. Acima de tudo, eu quero honrar a Deus, porque eu quero ser casada, mas eu quero permanecer casada até o dia que eu morrer, honrar os meus filhos, ainda se for da parte dele, porque a mim jamais. Eu vou lutar até o fim da minha vida, pelo meu casamento, pela minha casa, pelos meus filhos. Porque eu acho que Deus, ele se agrada disso, e Deus honra a gente. E eu vejo, sabe, irmãos, eu vejo assim, eu vejo as mãos de Deus na minha vida em muitas coisas, em pequenas e grandes, sabe? Sabe que em pequenas coisas, assim, que parece que não é nada, mas eu falo, Senhor, acho que eu nem mereço tanto. Mas eu vejo Deus me abençoando em tantas coisas, coisas que talvez o inimigo quisesse me humilhar em várias situações, mas o Senhor, ele sempre me guardou, o Senhor sempre me protegeu, sempre me amou. E eu reconheço que eu sou escolhida de Deus, amada do Pai, assim como você, minha irmã. Talvez você está vivendo um momento difícil no seu casamento, mas eu falo para você, não desista, porque o inimigo das nossas almas, ele luta o tempo inteiro contra isso, porque ele não tem família, então ele quer destruir a sua casa, a sua família, os seus filhos, ele luta de todas as formas.
e Ele encontra em você uma fragilidade, uma fraqueza, que Ele conhece muito bem as nossas fraquezas, e Ele faz de tudo para tentar separar você do seu esposo, da sua casa, porque se separa o casal, os filhos são atacados e acaba destruindo os filhos também. Mas a família é projeto de Deus, nunca se esqueça disso. E eu agradeço a Deus que essa semana, hoje mesmo, eu estava orando, falei, Deus, obrigada. Obrigada porque o Senhor me deu um esposo, me deu uma casa, me deu filhos. Eu não tenho que reclamar de nada, Senhor, porque o Senhor sempre foi maravilhoso comigo. Eu só tenho que agradecer a Deus. Tudo, as coisas ruins que eu passei fazem parte, né, da vida normal, da nossa vida cotidiana, uma vida normal. Mas eu só tenho que agradecer a Deus, de verdade, agradecer e agradecer ao meu marido também, porque ele nunca deixou faltar nada em casa, sempre abriu mão de tudo, irmãos. Às vezes você vê assim, eu brigo até para ele ter as coisas, porque ele abre a mão de tudo para dar para mim e para os meus filhos, em tudo. E às vezes eu reclamo, eu falo, você parece que não tem amor próprio, nunca vi. Tudo que você, até uma coisa que vai comer, que é comer o pior, eu falo, não pode ser assim, eu brigo com ele por conta disso. Mas é dele, ele tem essa coisa de líder. Ele é um líder nato, sabe? Que ele deixa de fazer uma coisa para atender a pessoa, para ajudar. E Deus fez ele assim, né? Deus escolheu ele na casa dele, de tantos irmãos, de um lugar tão longe, para trazer aqui para cá, né? Porque Deus tinha uma obra na vida dele. E eu agradeço a Deus por tudo isso, né? Que Deus possa nos dar muitos anos de vida ainda e que nós continuemos firmes na presença do Senhor e vamos continuar assim até que Deus nos chame ou até que o Senhor volte. Amém? Eu queria rapidinho, irmão, 2 minutos eu termino. Queria pedir o Jamir e a Regina, que são líderes de casais, para estar orando junto com vocês pela minha vida, a vida da minha esposa, e agradecendo a Deus, né, por 29 anos de casados. Eu quero que você estenda as suas mãos para cá, pedindo a Deus que continue nos abençoando. A gente sofreu muito, irmão, não foi fácil não, passamos muita dificuldade, muitas lutas, escassez, passamos períodos assim terríveis, amém? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos orar. A palavra diz que aquilo que Deus uniu, o inimigo não pode destruir. Aqui estão nossos líderes. Senhor, meu Deus, o meu Pai, Senhor da glória. Nesta hora, Senhor, meu Deus, o meu Pai, nós clamamos, Senhor, meu Deus, pela vida dos nossos líderes, Senhor, meu Deus. Ô, Senhor, que o Senhor venha abençoar, Senhor, meu Deus. Ô, Senhor, mais um ano, Senhor, meu Deus, que os dois estão juntos na presença do Senhor como casal, Senhor, meu Deus, meu Pai. Senhor, o Senhor falou que até que a morte os separe, Senhor, meu Deus e meu Pai. Que o Senhor esteja com eles, Senhor, meu Deus e meu Pai, a todo momento, Senhor, meu Deus e meu Pai. Sabemos, Senhor, meu Deus, que a vida a dois é difícil, Senhor, meu Deus. Mas com o Senhor, Deus, nós conseguimos, Senhor, meu Deus e meu Pai, suportar, Senhor, meu Deus e meu Pai. Senhor, meu Deus, que o Senhor venha abençoar, Senhor, meu Deus, que nesta noite, Senhor, meu Deus, que eles terão muitos e muitos anos, Senhor, meu Deus, como casal na presença do Senhor, meu Deus. Vá de encontro à casa, Senhor, meu Deus, à família, os filhos, Senhor, meu Deus, que nesta noite, Senhor, meu Deus e meu Pai, eles venham sentir, Senhor, meu Deus, a presença do Senhor na vida dos teus pais, Senhor, meu Deus, meu Pai. Muito obrigado, Senhor, meu Deus, pela vida do nosso pastor, pela vida da nossa pastora, Senhor, meu Deus. Que o Senhor venha abençoar, Pai, abençoar esta união, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Aleluia. Amém. Irmãos, pode sentar 1 minuto só. A minha esposa nem sabe, só o Mateuzinho que sabe. Pode sentar lá. Eu preparei para você e para mim, que na nossa época, muita gente, irmãos, muita gente falava assim, talvez vocês tenham passado por isso, muita gente falava assim, esse casal não vai dar certo. E tinha um estigma, né, um preconceito com o nordestino muito grande, porque os maiores índices, às vezes, de criminalidade, um monte de coisa, era tudo lá do Nordeste, quando aqui estava em desenvolvimento. Então, havia muito preconceito, assim, esse casal não vai dar certo. E eu lembro que, na época, uma música do mundo secular,
ela serviu como um sinal de Deus para mim, de que minha esposa e eu estávamos no caminho certo. Irmãos, tanto ela como eu não imaginávamos que fosse nós os escolhidos de Deus para estar junto um com o outro. Aos nossos olhos, isso não passava pela nossa cabeça. A gente achava que era só mais uma pessoa que a gente estava conhecendo, mas quem firmou e quem estabeleceu tudo foi Deus. E essa música, eu quero oferecer para ela, que na época, teve uma época que a gente terminou, aí eu fiquei com dor de cotovelo, chorando, e aí eu fiquei sabendo que ela estava até namorando já. Eu falei, poxa, agora acabou. Agora não tem mais jeito. Aí veio essa música, e foi com essa música que eu criei a esperança para voltar de novo. Quer ver? Vamos lá. Solta aí, Mateus. Olha a letra da música. Só falta minha esposa vir dançar. Quer vir dançar, meu amor? É você que eu quero para minha vida. Você ainda é única. Você ainda é única. Eu amo você. A única que eu sonho. Você ainda é única. A quem eu dou beijo e boa noite. Ó, não há nada melhor. Nós vencemos as desigualdades juntos. Estou contente de termos ouvido. Olhe para o que estaríamos perdendo. Eles disseram, eu aposto que eles não vão conseguir. Mas olhe para nós. Nós aguentamos firmes. Amém? Tá aí, Mateus. Obrigado. Glória a Deus. É uma declaração, né, irmão? Tem que fazer essa declaração, né? Ó. Vamos ficar de pé e receber a bênção apostólica, irmãos? Que Deus abençoe nossas vidas. Que você tenha 30, 40, 50 anos de casado também. Eu profetizo na sua vida em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces, infinitas consolações do Espírito Santo repousem sobre cada um aqui nesta noite. Aqueles que crerem e aguardam a vinda de Jesus, digam amém. Eu quero dar uma palavrinha depois com o Haroldo e com a Luana, rapidinho. Que Deus abençoe vocês. Vão em paz. A Cordélia, a irmã Terezinha também, eu quero dar uma palavra com vocês duas também. Deus abençoe vocês. Vão em paz em nome de Jesus.